Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Informações da SAF, para ser mais preciso aqui. Por quê? Porque é o assunto do momento. É o assunto que domina o mundo vascaíno. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, confirme o seu like também e acione o sino de notificações aqui no canal. Aqui, eu tô vendo muita gente querendo comparar o Vasco com o Gênova, querendo comparar a SAF do Vasco com outras SAF, quando não existe. O Vasco é gigantesco. O Vasco é gigante por natureza. Então, essa SAF, primeiro, tira o poder de todos os políticos e politiqueiros do Brasil, do Vasco, tá certo? Vascaínos, tá? Quando eu digo do Brasil aqui, politiqueiros do Brasil e de dentro do Vasco, a respeito de Vasco da Gama. Porque o Vasco vai passar a ter um dono, ou passa a ter um dono. Ponto. Isso é um ponto. Tá? Segundo momento, tá? Os políticos que falavam lá atrás em campanha que o sonho era transformar o Vasco em SAF, o Vasco fechou o maior acordo de SAF entre todos os clubes, tá? Sul-americanos aqui, e eu acho que até da Europa, para ser sincero para vocês aqui. É que eu não pesquisei muito. Mas sul-americanos sem igual. 3 anos. Vamos lá, vamos dar uma... Eu fiz algumas anotações aqui. Botafogo, 400 milhões por 90% do Botafogo. A SAF do Botafogo. Cruzeiro, isso sem incluir dívidas, tá? Tipo assim, não vai pagar dívidas do Botafogo, vai fazer um aporte de 50 milhões no primeiro momento. Aí Cruzeiro, afundado em dívida, tá? Afundado em dívida. 400 milhões por 90%, ponto. Não tem um segundo momento no Cruzeiro e nem um segundo momento no Botafogo. Agora o Vasco. 700 milhões para o futebol do Vasco. Mais, né, aqui 70% no caso do Vasco. A venda assim, 700 milhões por 70% do Vasco. Né, a venda da SAF do Vasco. Ó, de 90% dos dois clubes, aqui já baixou 20% e 700 milhões. Mais a reforma do estádio de São Januário. Mais... os 2 CTs do Vasco, tá certo? Gente, isso aqui tá dando mais de 1,6 bilhões de reais, tá? Para vocês terem noção, sabe? Para vocês, assim, sentiu a grandeza do Vasco? Vocês sentiram a grandeza do Vasco? Deu para entender? É isso aqui. É isso aqui. Foram essas informações que eu peguei ontem com pessoas que participaram diretamente e virão aqui no canal também, tá? Estão rodando, participando de entrevistas e tal, para falar sobre isso. O engraçado é que no passado recente, em época de campanha, todos eles, queriam transformar o Vasco em SAF. Ah, mas o projeto Somamos é muito bom, tá? Tem muita gente comentando sobre... Mas é um projeto, é para frente, não é de imediato, não é pagamento de imediato, como a SAF está fazendo aqui, investimentos de imediato, como a SAF vai fazer, contratações de imediato, como a SAF vai fazer. E a 77 Partners, é um grupo muito sério, não é um grupo brincalhão. São mais de 50 empresas investindo e, um exemplo, comprou a SAF do Vasco. Quando eles podem vender também, lá na frente, esses 700, e você acha que o cara vai pagar? Eu vou comprar um bem material para mim, uma casa, vou reformar uma casa e vou vender pelos mesmos 700 milhões? Pelo amor de Deus, ninguém é criança aqui, ninguém aqui olha, pô, não, aí é só querendo causar. Para não querer entender o que está acontecendo com o Vasco. Porque quando a coisa é negativa,
Ah, a gestão está pavorosa, a gestão está horrorosa, a gestão não consegue pagamentos em dia. Mas o Vasco não é só Jorge Salgado. O Vasco não é só o grupo que administra o clube. O Vasco é grande demais. O Vasco tem um mundo de conselheiros e de sócios por trás. O Vasco é gigante. Tem muitas pessoas sérias também dentro do clube. Não é só, não, porque não sei o quê, aconteceu isso. Gente, quantos e quantos anos as eleições do Vasco funcionam dessa maneira? A sujeira do futebol brasileiro, não só do Vasco, precisa acabar. E essa é uma é uma forma muito, muito precisa, tá? Imediata desse acontecimento. Porque a briga pelo poder é muito grande, é incrível. Porque se as pessoas quisessem, elas se... Não, vamos de um cara que baita do negócio. Acabou, isso é bom pro Vasco, vai ser bom pro Vasco. Ah, não, estão iludidos porque 700 milhões em 3 anos só pro futebol. Não é... Isso, eu não estou falando do CT aqui, não estou falando do CT de São Januário, dos 2 CTs, na verdade, e de São Januário. O CT do Vasco, por exemplo, hoje teria, além dos 7 campos aqui do projeto, 7 campos, isso esse ano, com início esse ano, a montagem desse elenco, além das contas, o Vasco está segurando tudo, porque vai entrar a SAF. Aí, vamos lá, o Vasco vai construir lá um CT, no CT, uma arquibancada para 10 mil torcedores. Para quê? Categorias de base, para jogos, não sei o que e tal, amistosos, dentro do CT do Vasco, tá? O CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Aí eu pergunto para você, claro que vão surgir os críticos, é claro que vão surgir as dúvidas, porque eu ainda tenho dúvida, muita gente ainda tem dúvida, mas ontem fazendo as comparações aqui e vendo que o Vasco está recebendo em troca, é óbvio que eu falei, opa, sou playboy, filhinho de papai, como torcedor do Vasco. Porque é muita grana para o clube de futebol. Ninguém tem isso no Brasil. Ninguém. Tá? Ninguém. Nem Flamengo, nem Corinthians, nem Palmeiras. Ninguém tem essa grana no Brasil. Tá? E essa grana entrando agora do Vasco. Mas o Vasco vai receber uma porcentagem de início, no início do contrato, depois no segundo ano um outro bolo bem maior para a montagem do segundo elenco e assim sucessivamente. Pelo amor, gente, o Vasco, a pobreza no Vasco acabaria. Tá? O Vasco, além dos patrocínios, 700... Não, quer dizer, vamos colocar o valor total, 1,6 bi, tá? Milhões aqui falando de Vasco da Gama. Então, eu acho assim, existem sempre os dois lados da moeda em toda situação em nossas vidas. A gente não tem que ficar passando pano em ninguém aqui, não. Eu não sou a favor de gestão A, B, C ou D. Eu sou a favor do Vasco, eu sou vascaíno. Então, eu quero bem para a instituição. Se esse projeto, isso aqui não é um projeto, no caso é um investimento, né? É uma compra, é uma venda do futebol. Gente, venda do futebol. Tá? Vamos entender isso, pelo amor de Deus. Tem muita gente falando que o Vasco está sendo vendido. O Vasco não está à venda. O Vasco é o clube que... O Vasco é do povo, é da torcida. Não tem como vender o Vasco. Eles estão vendendo o futebol do Vasco. Tá certo? É como a Crefisa fez no Palmeiras. Comprou o futebol do Palmeiras. Quem é que paga lá no Palmeiras? É o Palmeiras que paga os jogadores? É o Palmeiras que manda embora? É claro que não. É claro que não, é óbvio. O Atlético Mineiro. Só que a do Vasco é simplesmente muito, mas muito maior do que isso tudo, do que a desses clubes. Tá? Repito, aqui no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, não sei o que, Chile, não tem maior, não tem um clube com maior grana, com dinheiro, com aporte maior do que a do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Wellington Campos vem aqui da Rádio Tupi, no canal, falar sobre isso comigo e a gente vai trocar uma baita de uma ideia. O Wellington esclareceu muitas coisas com pessoas ligadas a essas negociações, então eu já anuncio aqui de pronto e peço para que você se inscreva, para você acompanhar, para você entender, assim como eu, a grandeza do Vasco, entender isso aqui, ó.
Vocês sentiram a diferença do Vasco, por exemplo, para o Cruzeiro e para o Botafogo? Olha, os dois juntos aqui recebem 800 milhões, os dois juntos, só... E assim, 90% de cada clube. 90% do Botafogo, 90% do Cruzeiro, 800 milhões de reais. Só o Vasco, 1,6 bilhões por tudo isso que eu falei para vocês aqui. Então, gente, o Vasco zera sua dívida, o Vasco volta a ser o Vasco com esse aporte e isso acaba dentro do Vasco. Eu garanto para você que se tudo isso acontecer, se isso tudo se confirmar, a guerra política dentro do clube acaba. Porque o Vasco, eu quero ver o Vasco ganhando título, eu quero ver o Vasco no campo. O Vasco sem futebol não faz sentido. Não faz sentido. Porque o que move você, o que move o Eduardo, o que move a torcida é o futebol. Sabemos disso, sem hipocrisia aqui. A não ser que exista, claro que existe o ego, o poder, a guerra pelo poder. E isso não tem que existir. Desde o momento que existe isso, a pessoa fala que ama, não ama não. Não ama nem aqui, nem no escambau. Tá certo? Esse é meu ponto de vista. Um beijo no coração de todos. Eu sou o Eduardo Ferrari. Deixo mais um vídeo aqui. E saudações vascaínas.